Eu comecei a minha imersão na astrologia em agosto de 1981 e tive a sorte de estudar com uma professora, a Cláudia Lisboa, que ela introduziu uma astrologia humanista fundamentada nos conteúdos de Danny Rudger, Stefan Arroyo, Liz Green, Howard Sasportas, Robert Hand, e foi maravilhoso, né? Uma astrologia também baseada numa psicologia profunda, psicologia junguiana, que tem toda uma abertura para o aspecto espiritual também, da mitologia, dos arquétipos, da simbologia. Então eu tive esse privilégio de ter essa iniciação, isso em 1981, em agosto, e vim nessa imersão, nesse mergulho, nesses estudos, nessas pesquisas, nesses trabalhos, ao longo desses anos, ininterruptamente. Mesmo quando eu fui morar em Londres, isso em 83, 84, ainda assim lá eu trabalhei com astrologia, né? Se eu tivesse que dar um chute, talvez tenham sido 100 ou 120 mil atendimentos ao longo desses anos, que era muita gente ao longo da semana, né? Atendendo muita gente ao longo da semana. E na década de 80, 90, na década de 2000, e era intensamente presencial com várias turmas e muitas sessões ao longo do dia, era a semana inteira trabalhando. Ou seja, o ritmo mudou, né? Os anos se passaram, né? O ritmo mudou, essa história do virtual e tudo mais. E ao longo desses anos, eu fui passando por toda uma perspectiva arqueológica da astrologia. Primeiro, eu comecei enfatizando as características de personalidade dos signos como traduzindo, né, o perfil de Áries, de Peixes, de Câncer, de Leão. E sabe aquela coisa, né? O cliente chegava na consulta e bateu, não, tem tudo a ver, bateu. Bateu significava que descrever as características de Leão funcionava muito bem com aquela pessoa, o ascendente em Escorpião funcionava muito bem com aquela outra pessoa, e eu fui durante um bom tempo me colocando à prova também, né? Colocando esse conhecimento à prova, esse conhecimento de milênios e milênios, né? Um conhecimento que eu diria que nem foi herdado exatamente pelos sumérios, porque veio de antes dos sumérios um download e tudo mais, e veio ficando, né? Muita gente ainda fala da moda da astrologia, uma moda que tem mais de 8 mil anos. Então, e ao longo desses anos, como eu falo desse processo da arqueologia, na astrologia, eu comecei pelo aspecto mais da personalidade das pessoas. Não demorou muito tempo para perceber que as pessoas, no fundo, elas queriam um pouco mais. Que era uma espécie de decifração do quadro emocional, que não era suficiente a descrição das características da personalidade, sem compreender como é que funcionava, né, essa área emocional em relação ao casamento, aos filhos, à família, no trabalho. E aí eu fiquei pensando, puxa, mas a astrologia ela é uma espécie de psicologia, ela tem uma estatura também psicoterápica, né? Claro, evidentemente, na medida que a gente começa a falar das pessoas, mesmo que sejam perifericamente das características de personalidade, começa a mexer em certos botões, em certas áreas, em certos conteúdos que remetem a algumas incompetências nossas, emocionais, no lidar com experiências de intimidade, essa coisa toda. E aí eu fui cada vez mais me aproximando também dos conteúdos do Jung, do Carl Gustav Jung, do Joseph Campbell, né, e de todo esse povo que transitava entre o universo psi e o universo espiritual. Não religioso, mas o universo espiritual. E eu fui sentindo que até fui aumentando a clientela, porque eles não só queriam características de comportamento, queriam por que certas coisas acontecem. Porque, por exemplo, pega Leão. Leão, o que é? Vaidoso ou é generoso?
Pode ser vaidoso, pode ser narcisista, mas pode ser hipergeneroso, um grande pai, assim, professor junto com o Sagitário, ou seja, é uma gama. Por isso, muitas vezes, as pessoas dizem que a astrologia não é uma ciência, porque, graças ao bom Deus, né, você não tem como taxar que o pessoal do signo de Leão, todo mundo é generoso, ou todo mundo é narcisista, ou o pessoal de Áries, todo mundo é agressivo, ou todo mundo é desportista. Quando a gente faz uma imersão nessa ciência do século XVII, XVIII para cá, também com o advento mais tarde do iluminismo, a gente fica cobrando da astrologia uma coisa que não é da ordem dela. Não é a relação de causa e efeito. A gente não tem essa relação de causa e efeito. Uma posição de um planeta numa casa, num signo, pode ser 1.000, 3.000 coisas. E eu posso chamar isso de ciência? Eu posso. Não uma ciência iluminista, não uma ciência positivista, não uma ciência do século XVII, XVIII, XIX. Inclusive, a partir desse período, ela foi até escorraçada das universidades. Mas eu posso, eu tenho permissão, né, para poder dizer que encher a boca e dizer que é uma ciência. Porque esse conceito que a gente chama de ciência é um conceito recentíssimo, de 2, 3, 4 séculos para cá. A astrologia existe aí desde mais de 8.000 anos, e inclusive ela habitou as universidades durante muito tempo. Foi o ministro, se não me engano, da Economia, né, de Luís XIV, que proibiu. Evidentemente, chegando o positivismo, a Revolução Francesa, tudo isso vindo junto, parecia que era um retrocesso. E muita gente também, muitos astrólogos, como qualquer profissional, também acaba fazendo um desserviço. E quando começa a associar a astrologia a previsões, assim, tati-bitati, uma relação de causa e efeito, olha, você tem Marte quadrado Urano, você vai se acidentar, entende? Você tem Saturno quadrado Lua, a tua mãe vai te rejeitar. Essas coisas, se isso tudo fosse assim, pão, queijo, aí sim, a astrologia seria uma ciência positivista, uma ciência do 1 mais 1 igual a 2. Na astrologia, quando você soma 1 mais 1, dá dízima. E o ser humano é uma dízima. Então, é uma ciência da alma, é uma ciência da psique. E aí, nessa segunda etapa, eu fui percebendo que as pessoas queriam mais informações sobre o seu comportamento emocional, seu comportamento psicológico. Não demorou muito tempo, isso ao longo desses anos todos, mais de 4 décadas, desde 1981. Eu comecei também a ter alguns clientes que começavam a testar a astrologia do ponto de vista, sim, da filosofia, dos conceitos, das inteligências, das atualizações, da modernidade. E eu fui vendo que tinha gente, principalmente as figuras masculinas, os homens, será que isso é comprovado? Será que isso será que eu não estou entrando numa roubada? Havia um anseio honesto, um anseio sincero, não tão somente de desqualificar a astrologia, mas tentar entender se havia conceitos por detrás, filosofias por detrás. E aí eu fui, obviamente, já que a minha base era uma base gnóstica, uma base da gnose, uma base do Jung, do Campbell e de tantos outros, que foram fomentando esse conhecimento astrológico como arquétipo, como símbolo, como metáfora. Eu fui mostrando que havia muita inteligência nesse universo, E aí, uma coisa que foi chegando também com muita frequência era a possibilidade da astrologia trazer alguma luz sobre a questão da religiosidade ou da espiritualidade. Claro que, evidentemente, que a astrologia não é uma religião, nunca foi uma religião, jamais será uma religião. Porém, todo conhecimento com C maiúsculo tem obrigação de ter uma porta aberta, um olhar disponível às questões do grande mistério. Com o passar do tempo também, eu fui um dos cofundadores da Terra de Rudá, e lá a gente trabalhou muito o conceito de espiral vertical, que eu fui percebendo também. Todo esse aprendizado foram com esses milhares de clientes
que a gente não sabe nem quem é que aprende com quem, se são eles com a gente, ou somos nós, astrólogos, com os clientes. É uma mão dupla, né? Cada sessão, cada encontro, cada aula. A gente dá aula para aprender, a gente atende pessoas para a gente poder se conhecer melhor também, para a gente poder tomar posse dos nossos verdadeiros poderes e referenciar o outro em relação a isso também, né? E aí o conceito de espiral vertical foi sendo mapeado nesse olhar da Terra de Rudá, de que todo aquele conhecimento astrológico, aquele conhecimento dos arquétipos, dos 12 arquétipos, né, dos 10 planetas, das 12 casas, dos 12 signos, era uma demanda de algo superior, de algo maior. Eu sempre me indagava por que o ano, 365 dias, ele é feito quando o Sol, tomando a gente como uma visão geocêntrica ou uma visão antropocêntrica, né, tomando a visão de que nós estejamos, entre aspas, parados, e é o Sol que sobe a leste, partindo desse pressuposto, que é importante partir desse pressuposto, porque eu vejo a vida a partir de mim, eu não vejo a vida a partir da ciência nem a partir do outro, eu vejo a partir de mim. Então, eu sou uma referência, assim como você é uma referência para você. A gente só tomar cuidado para a gente não se identificar tanto assim, com as nossas autodefinições nem as nossas auto-opiniões, mas a nossa visão é antropocêntrica. E aí a pergunta que fica: o ano leva 365 dias e o Sol passa nesses 12 signos ao longo do ano. Eu fiquei me perguntando, o objetivo do Sol, qual é a dele? O que ele quer? Mostrar que o processo de individuação depende da gente experienciar esses 12 arquétipos: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Aí foi dentro de mim também desmistificando a ideia de que o signo, ascendente, a lua e o meio do céu eram quase tudo, né? Claro, uma carteira de identidade astrológica, o signo, né, o ascendente, a lua e o meio do céu, vai falar de uma espécie de carteira de identidade astrológica, mas está longe de definir o mapa astral. Aliás, de falar nisso, eu sempre faço questão de dizer nas minhas sessões, toda vez que eu falo mapa astral, eu estou falando de alma, ou estou falando de psique. Isso foi uma outra coisa que, com o passar das experiências com as pessoas, quem me ensinou tudo isso, lá atrás foram aquelas fontes bibliográficas que eu me referi no início do vídeo, mas quem realmente me ensinou tudo isso foram as pessoas, algumas das quais que não acreditavam em astrologia, que só estava ali porque a esposa pediu, entendeu? Ou porque o casamento estava uma porcaria, uma droga, então, já apelei para tudo, não custa apelar para astrologia. E muitos, a maioria delas, dignificando, honrando, querendo saber, querendo aprender, e sabiam que não iam chegar num consultório de alguém que ia falar de previsões. A gente podia falar de tendências do ano. Mas jamais, olha, vai acontecer isso, vai acontecer, porque é bobagem. Nunca chegou no meu consultório alguém que perguntasse: você vê aí quando é que eu vou morrer? Porque já tinha um filtro. Quando chega no consultório já tem um filtro. Já sabe o perfil do próprio astrólogo. É um astrólogo humanista, né? E agora, quando eu me apresento, eu trabalho com astrologia dármica, com a arqueoastrologia, que foram todas essas camadas que foram sendo decantadas ao longo de mais de 4 décadas de imersão, né? Mas eu estava me referindo a essa busca espiritual que as pessoas também faziam quando iam ao encontro da astrologia, que não era, evidentemente, uma busca de religião. Muitas delas tinham a sua religião e era sempre uma miscigenação de uma com a outra, e eu estava dizendo que todo conhecimento com C maiúsculo tem obrigação de ter uma janela aberta para o grande mistério. Não precisa afirmar que o caminho é esse ou o caminho é aquele, mas, escuta, existe vida para além do ego, existe vida para além da família, existe vida para além do trabalho, da profissão, existe vida para além desse corpo, existe muita vida para além desse planeta nosso, e existe vida para além do nosso Homo sapiens sapiens, né? E aí, já mais na frente,
muitas pesquisas, e muitas das quais não fundamentadas na astrologia, mas é que eu fui trazendo, eu fui agregando, e eu fui vendo que o ser humano ele tinha uma formação híbrida. O Homo sapiens tinha uma formação híbrida de diversas manipulações genéticas ao longo desses milhares de anos, e que nós temos dentro da nossa estrutura várias raças estelares. Daí também o nascimento da exoastrologia. Eu e Lígia também geramos, além da arqueoastrologia, a quarta etapa desse processo foi a exoastrologia, onde a gente procura fazer um mapeamento sobre que possíveis raças estelares fazem parte do nosso DNA. Isso veio, eu fui aprendendo isso com as pessoas, porque as pessoas chegavam com saudades de algo que elas não sabiam nomear. Não era saudade de um amor que viveu na adolescência, não era bem isso, não, era saudade de algo que não sabiam nomear. E outra coisa, uma dificuldade de adaptação, uma dificuldade de adaptação muito grande em relação a esse mundo, em relação às instituições, em relação à política. E aí a gente fica prisioneiro nesse tate-bitate, né? Ou a gente concorda com um lado, ou a gente concorda com o outro, ou a gente discorda dos dois, nunca vivendo esse processo de integração, essa busca consciente, porque inconscientemente a nossa vida é marcada por esse instinto. Inconscientemente a nossa vida é marcada por esse instinto de integração, de individuação, mas conscientemente não. O meu time que vence o teu, o meu partido que vence o teu, E a astrologia é uma mandala. A astrologia não é um quadrado, é uma mandala. E essa mandala não tem um lado nem outro lado. Ela é dividida em 12 etapas do processo de individuação, com 12 casas, 12 signos. Eu falei, gente, o download que foi feito aqui na Terra por seres bastante etéricos e especiais, muito antes de 8.000 anos atrás, ali está dizendo assim, olha, ali está tudo escrito. Ali está tudo escrito. Sabe aquela coisa, se nós destruíssemos a nós mesmos, se nós destruíssemos a nossa história, né, o único livro que a gente não vai conseguir destruir é o céu. O céu, esse livro a gente não destrói. Se a gente conseguir, né, ter uma experiência orgânica com Hermes, com Thoth, que assim em cima como embaixo, né, podemos até dizer assim fora como dentro, a gente percebe que se tudo aqui embaixo der ruim, a gente pode fazer a leitura do passado através do céu. O que rolou, o que aconteceu, o que deu certo e o que não deu. Hoje, quando a gente trabalha com a arqueoastrologia, é numa tentativa de desencavar debaixo da Terra, e também debaixo da psique, mas primeiramente debaixo da Terra, civilizações, sítios arqueológicos que mostram a nossa real origem. Quando alguém busca um terapeuta, quando alguém busca algum tipo de ajuda, por mais que a pessoa acredite, eu só quero cuidar da minha dor de cabeça, eu só quero curar a minha gastrite, por mais que a pessoa acredite nisso, todas, sem uma única exceção, de uma forma inconsciente, estão pedindo SOS. SOS, eu quero saber de onde eu vim, eu quero saber quem eu sou. Porque a minha saúde traduz que eu estou em desarmonia comigo mesmo. E quando a gente olha para a arqueoastrologia, tem duas instâncias. Uma instância da gente estudar a arqueologia, né? Em todos os continentes, e muito no Brasil também, mas em todos os continentes, a gente tem verdades que foram amputadas, que foram ridicularizadas, amputadas, escondidas, ocultadas, marginalizadas, sob a égide da expressão teoria da conspiração. Quando a gente faz uma leitura idônea, uma leitura ética idônea desses sítios arqueológicos, que é possível que a gente saiba até hoje menos de 5%, o que está dentro da Terra, embaixo da Terra, não é a 3 metros, a 5 metros, não é a 10 metros, não são a 20 metros, não é muito mais profundidade, como também dentro do oceano, como também dentro da geleira.
Vocês acham que a ciência que está, não a ciência periférica, mas a ciência que está perto do poder, eles não sabem dessas coisas todas? Vocês acham que a ciência que está colada no poder não sabe que nós somos híbridos e que nós não somos da Terra, que nós somos, na verdade, exosseres? Será que não sabe essa ciência que o que a gente desvendou até agora, em termos de sítios arqueológicos, não chega a 3, 4%? Será que essa ciência não sabe que ela está proibida de pesquisar? Porque se pesquisar vai encontrar a verdade. Encontrando a verdade, a gente deixa de ser essa coisa risível, meio ridícula, meio apequenada que nós somos, meio chinfrim, com projetos chinfrins, porque todos nós, na verdade, somos Budas. Então, ao longo desses anos todos, dessa imersão, né, em mais de 100 mil clientes, o que eu tive na minha frente? Eu tive registros acásticos na minha frente. O que eu tive na minha frente? Confidências de pessoas que, na verdade, no início, que nunca me viram mais gordo, e se abriam. Alguma confiança encontraram. Mas não é só isso. Começava ali falando do marido, falando da esposa, falando do trabalho, falando dos filhos, falando daqui a pouco. Emergiam situações que não eram da ordem muito da compreensão da própria pessoa. O nome disso chama-se arqueoastrologia. Percebe que eu estou falando um pouquinho desse meu percurso, que começou lá com as características de personalidade, depois eu fui percebendo a necessidade das pessoas terem um sustentáculo emocional, referências emocionais, psicológicas, depois que essa ciência não positivista, chamada astrologia, que ela tivesse conceitos também nobres, conceitos potentes, e por fim que ela tivesse uma potência espiritual, que ela pudesse se sentir cuidada dessa orfandade ontológica, que é a orfandade ontológica do Homo sapiens, de nós. Eu estou fazendo, né? Então, essa trajetória que começa em 1981, em agosto de 81, e que ela prossegue, é uma imersão profunda para eu poder virar e falar assim, escuta, olha só, eu não acredito, claro que eu não acredito em astrologia. É evidente que eu não acredito em astrologia. Por que eu preciso acreditar em astrologia se eu vivo esse conhecimento há mais de 4 décadas, 24 horas por dia, 7 dias na semana? Eu seria muito tolo se eu dissesse, eu acredito. Você acredita em Deus, você acredita em Jesus, você acredita em Maomé, você acredita em Buda, você acredita em religião? Eu não vou perguntar se vocês estão acreditando que eu esteja aqui nesse momento falando com vocês. Eu não vou perguntar, vocês acreditam, vocês têm fé que de fato eu esteja falando com vocês e de que eu levantei essa mão nesse momento? Não vou pagar esse mico. Também não vou pagar esse mico de ficar dizendo, olha, eu acredito em astrologia, ela foi comprovada. Gente, eu não estou nem falando dessas milhares de transformações de vidas, de pessoas que estavam dentro de um quadrado e abriram a janela, abriram o horizonte. Por conta de quê? Do conhecimento, da gnose, por conta do conhecimento. Todos esses caras que me influenciaram lá atrás, né, e que depois, maiores do que eles, foram os próprios pacientes, os próprios clientes. E não bastasse isso, eu ainda me mergulhei na medicina chinesa também, na década de 2000, né, acupuntura, shiatsu, ervas, isso na tentativa de quê? De conhecer os sítios arqueológicos que moram na psique humana. Porque uma coisa que sempre me incomodou desde criança é o nosso regime escravocrata, o nosso regime de obediência a coisas menores que a gente. Sempre me incomodou o fato da gente não estar vivendo a nossa realeza, a nossa festa, a nossa potência erótica existencial. Talvez seja porque eu tenho 5 planetas em Leão, talvez seja porque eu tenho Escorpião no ascendente, talvez seja porque Urano está do lado do Sol. Evidente que não são essas coisas que me tornaram quem eu sou. Essas coisas que eu me referi agora, esses dados astrológicos, que são pulsões psíquicas
não são tão somente planetas, mas são pulsões psíquicas, elas só traduzem, de fato, aonde eu me encontro nesse processo evolutivo. Eu não sou assim porque o céu é assim. O céu, ele constelou a minha trama, a minha jornada de individuação. Eu só poderia nascer num determinado céu, sendo parto normal ou não, não importa. Eu só poderia nascer num determinado céu que traduzisse, na verdade, a minha jornada, quem eu venho me tornando. Quem eu venho me tornando. E eu sei também qual é o final do filme. O final do filme é a gente viver um processo de unicidade com a fonte primordial. Simples assim. Claro, é simples de falar, mas essa é a nossa saga. Por que a gente fica tão encantado, às vezes, com aquele bebezinho? Aquele bebezinho que ele olha e ele não está discriminando ainda, ele não está julgando, ele não está pegando nada, ele simplesmente está se surpreendendo com o que ele está vendo. Esse bebezinho que tem todo um... Não pensa você que é um bebê iluminado, porque ele traz uma carta natal com muita coisa complicada, com muita coisa maravilhosa, potente, mas naquele momento ele representa mais ou menos essa inocência madura, que é a inocência madura a qual a arqueoastrologia procura se aproximar através dessas digitais do nosso Deus interno. Então, olha, se eu acredito em astrologia, claro que não, eu vivo astrologia, eu sei astrologia, eu experiencio astrologia. E quando eu digo eu sei astrologia, tome cuidado com isso. Porque nesse momento o verbo saber é sinônimo do verbo viver. Né? Quando eu digo eu sei astrologia, eu não quero dizer, nossa, eu sei astrologia mais do que todo. Bobagem. Bobagem até porque o meu olhar astrológico ele vai para um caminho. Ele não vai para o caminho científico da astrologia, né, de certas técnicas de progressão, porque eu não acho tão relevante. Tem muitas coisas na astrologia que eu não acho tão relevante, que eu acho até uma certa perfumaria. A gente não pode perder tempo. A gente está aqui fazendo o quê? Buscando iluminação, buscando a ascensão, buscando a autorrealização, buscando o grande gozo, o grande orgasmo. E todo conhecimento que se preste e todo conhecimento que se preze precisa incorporar essas 4 instâncias, que é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, ou seja, a instância material, a instância emocional, a instância do conhecimento e a instância da experiência de unidade com a fonte. E a gente tem isso na astrologia. A gente tem os 4 quadrantes que nos dão informações sobre isso, assim como os 12 arquétipos, que eu insisto, vocês não vão ver outros astrólogos falando essa frase que eu vou usar agora. Os planetas são pulsões psíquicas. Os signos, aí sim, sobre os signos tudo bem, as pessoas falam, os signos são arquétipos, são os 12 arquétipos do processo de individuação. Ok, mas os planetas são pulsões psíquicas. Quando a gente vai estudar psicanálise, tem o ego, o superego e o id. Quando a gente vai estudar astrologia, a grande astrologia, nós temos dentro da psique Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão e outras coisas mais. Um alquimista chamado astrólogo tem a obrigação de fazer essa decifração e não tão somente ficar refém de datas de previsão, tampouco de características de comportamento, de personalidade. Gente, então, por tudo isso eu digo, claro que eu não acredito, porque eu não preciso acreditar. Eu vivo desde 1981 esse conhecimento que transformou a minha vida e a vida de muitos. E é por conta disso que eu dou um beijo no coração de vocês e me despeço. Em breve eu retorno. Meu nome é Sérgio Seixas, do grupo Terra de Rudá.